Amém, boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, vamos nos colocando de pé, em nome de Jesus, né? Tem mais um tempo aí pra nós, tem mais uma porção. Fala pra essa pessoa que tá aí do teu lado, tem mais uma porção aqui pra ti. Fica de pé, vamos lá, porque é um convite da gente sentar à mesa, continuar louvando o Senhor e declarar que nós, amém, estamos aqui reunidos, amém, pelo amor, porque nós continuamos ansiando, continuamos desejando a presença do Senhor, e esse desejo quem coloca no nosso coração é o nosso Pai. É o próprio Senhor, porque é Ele que nos dá a necessidade de precisar dEle, porque isso também não vem de nós. Isso não vem de nós, irmãos. Por nós a gente estaria escolhendo tantos outros lugares para estar, e Ele continua nos atraindo. Aleluia, dá um glória a Deus aí onde tu tá. Glória a Deus. Ele continua nos atraindo, porque Ele não cansa. A gente pode cansar, a gente fica cansado de vez em quando, desanimados, mas a palavra dele diz que tem um lugar para a gente se renovar, e esse lugar é aqui na vida da igreja. É um lugar que a gente se reúne, a gente se renova, a gente entrega a nossa adoração e a gente vai, irmãos, a gente vai trabalhar nessa cidade que o Senhor nos deu. Tantas cidades sendo representadas aqui no online, cheias da presença do Senhor. A gente viveu um dos milagres que estão acontecendo na nossa comunidade, que é a vida ali dos pastores indo até essa cidade de Ribeirão, e a gente ouviu milagres, ouviu testemunhos. Por isso a gente tem que estar aqui com um coração muito grato, porque não é para nós ficarmos como telespectadores e nem como admiradores, mas é que tu precisa receber a palavra no teu coração que declara que tu faz parte disso. Pergunta para alguém aí qual que é a tua porção hoje. Tu tá fazendo parte ou tu tá só assistindo? Tá só admirando? Tá só dizendo que lindo? Que lindos testemunhos. E por falar nos pastores, eles estão ali, ó. Aleluia! Voltando mais convictos, mais firmes, cheios de testemunho, que a gente está ansiando já ouvir esses corações. Glória a Deus, a gente está muito alegre, como quem sonha. Saudades de vocês. Aleluia. Vamos estar orando nessa noite. Vamos estar orando. Vai fechando os teus olhos, te aproxima de alguém nessa noite. Vai ecoando aí palavras de adoração. Onde tu tá, na tua cidade, vai abençoando a tua cidade. Vai dizendo: Senhor, obrigado pela minha cidade, Pai. Obrigado pela cidade que o Senhor me plantou. Obrigado pelo lugar que o Senhor me levou. Obrigado porque nesse ambiente é tu que está me atraindo. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, tu atraiu a tua igreja, Pai. Tu está levantando, Senhor, os trabalhadores da última seara, trabalhadores comprometidos, trabalhadores, Senhor, que o Senhor está tornando eles santos, Pai, porque eles foram escolhidos. E mesmo em meio a tantas limitações, nós estamos aqui com o coração aberto para esse lugar, que é essa mesa que cura, essa mesa que transforma, essa mesa que lança, assim como lança a vida desses missionários, lançou a vida desse ministério pastoral. É a comunidade da igreja, é a última igreja do Senhor, é a glória da última casa. Aleluia! Seja renovado nessa noite pelo Espírito Santo. Nós louvamos o nome do Senhor e nos alegramos e declaramos que nada vai nos afastar do amor do Senhor. Oh! E nada me afastará de ti. Tua graça não tem fim. Eu ouço a tua
Senhor. Aleluia. Nos alegramos nessa noite, meus irmãos. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Ei! Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força. Oh, Ele és Deus, pra sempre reina. Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Não desfaleces e nem te cansa. O fraco és o defensor, és o consolador. E como águia em tuas asas voa. E as palmas. Declare que tu espera no Senhor. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti. Nossa força está no Senhor. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti. És Deus, pra sempre reina. Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Não desfaleces e nem te cansa. O fraco és o defensor, és o consolador. E como águia em tuas asas voa. Tu és eternamente Deus, aleluia, eternamente Deus. Não desfaleces e nem te cansa. O fraco és o defensor, és o consolador. E como águia em tuas asas voa. E em tuas asas voa. E em tuas asas aleluia. Declara isso nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Olha só as boas novas. Oh! Aos quebrantados de coração curar. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre nós. Pois o Senhor me ungiu para pregar libertação, libertação a todos os cativos, libertação a todos. Proclama, proclama, ei! Pôr em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram.
louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vamos no início assim com as palmas. O Espírito do Senhor. Anima essa pessoa que está aí do teu lado. Declara que tem óleo de alegria aqui. Oh, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Aos quebrantados de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos, proclamar. Põe em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de pranto, veste de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Mais uma vez, coroa. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Sim, tem um óleo de alegria aqui. Em vez de pranto, vestes tem um óleo de alegria aqui. Aleluia. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. 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 Ei, dá uma salva de palmas mais forte pro Senhor, porque Ele te encontrou. E a gente está muito alegre, sabe que quando a gente recebe esse óleo de alegria e essas vestes novas, a palavra de Deus ela fala isso. Agora nós vamos ao encontro daqueles que estão cativos, porque uma vez a gente estava preso em muitos pecados, amarrados, sem conseguir se mexer. Mas aí a comunhão ela nos encontrou. E eu quero nessa noite que fique perto de alguém, sabe? Te coloca aí nesse lugar daquele que vem para entregar, porque tu já recebeu tudo, tu já tem tudo. Essa é a consciência do filho. Amém. Essa é a consciência de um filho que está desenvolvido, que chega aqui nesse lugar, olha para essas pessoas, olha para os irmãos, se sente honrado por não estar mais só. E agora pensa, Senhor, tudo que eu estou recebendo, Pai, eu quero entregar aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo. Te abençoo. Abençoa a vida de alguém. Abençoa tu que está online também. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor. Canta nessa noite, de Cristo. E eu preciso de ti, mas te entrega, e precioso és para mim, querido irmão. E eu preciso de ti. Nós precisamos uns dos outros para as nossas batalhas. Precioso és para mim. E na força do Espírito, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, sim, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos. Olha como Ele nos via redimidos por teu sangue. Tu tá redimido, lutando o bom combate. Canta isso nessa noite, canta isso com a certeza de que vive isso plenamente. Lado a lado, trabalhando, e sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, elas podem militar, nos tentem separar, mas não vai adiantar. Com nossos olhos em Cristo, unidos irei. Canta isso mais uma vez. E na força, sim, Senhor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, Senhor, nós proclamamos que pagaremos o preço de sermos um só. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos, e nos via redimidos por teu sangue. É assim que Ele nos enxerga, lutando o bom combate do Senhor. Ele te enxerga lutando esse bom combate, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Tem força, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, mesmo que isso aconteça, e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar,
Unidos iremos andar, nós vamos andar até o final. Unidos iremos. Oh, aleluia. Amém. Amém, Jesus. Sabe que hoje é um dia que eu acho que é só um aleluia mesmo que eu tenho para dar. Hoje, quem me sustentou para estar aqui foi os meus irmãos. Através da comunhão, através dos ministérios que Deus tem me entregado. E nenhum é pela minha capacidade. Nenhum. Todos é na força de Deus. Então, te entrega nessa noite aqui como se fosse a última mesmo. Porque a gente banaliza, a gente faz força e não adianta de nada. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o aleluia tu sempre entrega. Mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente erre, que a gente tente entregar os pontos e mesmo assim tu tem um lugar separado. Mesmo assim tu deixa a gente sentar na mesa contigo. Eu sempre vou falar isso. Ele sempre deixa a gente sentar na mesa com ele. Não interessa o que foi feito, não interessa qual foi o teu passado. Ele sempre está ali e deixa de sentar na mesa com ele. Obrigada, Jesus, por cada irmão que tu trouxe até aqui nessa noite. Toca o coração deles que nem tu está tocando no meu. Para que eles venham se entregar aqui, Pai. Que a gente não banalize tudo que tu tem entregue nas nossas vidas. É só isso que a gente te pede. Em nome de Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Se tu puder fazer isso nessa noite, pois tudo que tenho é um aleluia. Entrega o teu coração, assim como a expressão da Jana aqui. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. E em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. E em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Pois sei que declara que tem fôlego aí, mesmo que tu não veja. Vamos louvar o Senhor. Não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Somos sua herança e Ele é nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. E se a graça é um oceano, estamos afogando. A gente não tem medo de se afogar nesse oceano. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso.
pode um Deus nos amar se quando a gente olha para nós, a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer? A gente não consegue avançar pelas nossas limitações, mas a palavra dele diz que perseverança é o que nos sustenta, meus irmãos. Aleluia. Oh. Não entendo o meu próprio agir. Oh, Ele te ama, Ele te ama. Sinto a graça que seria de mim, o que seria de nós. Não entendo o meu próprio lar. Vai pensando na tua vida. Oh, esse Deus que te ama, Ele vai ministrando no nosso coração. Sinto a graça, o que seria de mim. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável. Nós não vamos nos render, aleluia. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver, e eu passo, a ser livre pra viver a tua vontade. É libertação, aleluia. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, e reina, o Espírito sobre a carne, e reina, o Espírito sobre a carne. E eu posso fazer, essa é a nossa vida, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o nosso ser, e todo, não é parte, é todo, se enche de vontade. Levanta as tuas mãos, aquele que já foi liberto, e reina o Espírito sobre a carne, e reina, o Espírito sobre a carne, reina o teu Espírito, reina tudo, reina.
Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Dá um aleluia. Dá um amém aí. Se alegra nessa noite. A gente tem que entender o que está acontecendo com a gente, irmãos. A gente tem que estar aqui muito alegre. A gente tem que estar aqui com muita gratidão no nosso coração. Porque o que está acontecendo comigo e contigo é milagre. Não está acontecendo com todo mundo. Não está acontecendo com todo mundo. Tu tem que te alegrar nessa noite. Teu coração tem que se encher de esperança. Tu que está em casa, te enche de alegria. Porque agora eu passo a ser livre para viver a tua vontade. O que é isso, irmãos? A gente estava escravizado no pecado. A gente não conseguia tomar as nossas próprias decisões. Quem tomava as decisões era o nosso apetite, era o nosso ventre. A gente não conseguia decidir. E agora o que está acontecendo comigo, contigo, é viver uma vida liberta. É viver uma vida agora que a gente pode tomar as nossas próprias decisões. E agora o que a gente começa a decidir é que a gente começa a dizer: Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver tudo aquilo que tu sonhou e pensou para mim, Senhor. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E começa a reinar o Espírito sobre a minha carne. Eu começo a vencer os meus desejos. O impossível, o milagre começa a acontecer comigo e contigo, irmão. Esse é o verdadeiro milagre da minha e da tua vida. Por isso começa a cantar isso aqui de novo, com muita alegria, com muita gratidão, porque é o que está acontecendo comigo e contigo. No nome de Jesus, no nome de Jesus. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade, ao te conhecer, Senhor, e ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade. Reina, Senhor, o Espírito reina o Espírito e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. E uma das áreas que a gente começa a vencer também, irmãos, o Espírito começa a reinar sobre a nossa carne, é na vida financeira. A gente começa a ficar livre da avareza, da mesquinharia, e a gente começa agora a viver a plenitude que Deus tem para minha e para a tua vida. Por isso que agora, no meio dos louvores, com muita gratidão, como aqueles que têm recebido muito além daquilo que pede, daquilo que merece, daquilo que precisa, é assim a vida da igreja, irmãos. Se tu tem a consciência disso, que teu Pai tem te suprido em tudo, faz agora os teus dízimos, as tuas ofertas, com alegria, com gratidão, como aquele que quer vencer a carne também nessa área, no nome de Jesus. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci
deixa eu orar contigo. Curva a tua cabeça, vai colocando tuas finanças diante do Senhor, tua vida financeira. Obrigado, Jesus, porque as janelas dos céus estão abertas sobre a vida da tua igreja, Pai. E nós temos vivido uma vida de uma boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, sendo derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Derrama sobre nós também, Pai, uma sabedoria para a gente ser bons administradores de tudo isso que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que a gente não venha ser um servo mau e infiel, Pai. No nome de Jesus, Pai. Se há pessoas aqui, Senhor, endividadas, se há pessoas aqui, Pai, desempregadas, Pai, no nome de Jesus, Tu também sabe de tudo isso. Auxilia essas pessoas, Pai, a encontrar o caminho da retidão também nessas áreas. E nos livra, Pai, de toda avareza e de todo esse espírito, Pai, que nos impede de viver a plenitude em Ti também na nossa vida financeira. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Dá um glória a Deus aí comigo. Te anima antes de sentar. Fica à vontade. Obrigado, louvor. Muito boa noite aí para os online. Meu Deus, não, mas tem uma turma aí que eu vou ter que referenciar assim. Novo Hamburgo, isso aí? Tem como ampliar ali para mim? Isso que eu troquei de óculos aqui, mas... Vamos ver. Meu Deus, olha o que eles estão fazendo, gente. Eles não estão para brincadeira, cara. Eles estão tendo comunhão lá em Novo Hamburgo mesmo. Que benção, hein? Marco, Bruna, Guilherme, Juliana, Omar, Mateu. A Jéssica tá onde? Tá de videomaker? Ai, que benção aí estar junto com vocês. Que bom ver vocês juntos aí, empenhados, né? Em viver essa vida aí em comunhão, essa vida em plenitude. Essa vida aí. Ah, ela tá aí, ó. Ana Lu, Jéssica. Graças a Deus. Os irmãos aí, né? Lá em Novo Hamburgo. Essa igreja aí tá se espalhando. Tiago e Adriana aí de novo junto com a gente. Que alegria estar junto com vocês. Seu Pedó, Dona Maria, Daiane, Brasília, Dudu e a Bia, lá também a Gabi e o Bruno. Que alegria. Japão. Acordando cedo aí para estar no nosso culto. Muito bom aí, Bianca. Graças a Deus. Curitiba, o Ali, a Grace. Tem uma galerinha lá em São Paulo também. Quem que são essas duas aí? Caterine, Maressa. Estão no culto aí. Ô, pastor, tu tá ensinando direitinho. Elas não estão perdendo o culto aí. Pastor Cris, Pastor Tiago, Aline. Graças a Deus, estão aí em viagem, estão aí saindo de Ribeirão, de um tempo muito precioso ali com os irmãos em Ribeirão Preto, viveram um tempo de retiro ali, tempo de cura, de libertação, de transformação, tempo muito tremendo ali. E agora estamos caminhando lá para Alphaville, lá junto, vão lá buscar as meninas, lá vão ter um tempo com os nossos irmãos lá também, o Sandro, a Sandra, orando pela finalização desse tempo aí. Alagoas também está lá junto com a gente. A Ina, agora abriu a câmera aí também. Graças a Deus. Que bênção, né, irmãos? E alguns outros aí de câmera fechada ainda. Alguns impedidos de estarem aqui hoje à noite, né? A Alana e o Bruno estavam vindo para cá. O Bruno estava
cobrindo o jogo do Caxias, tomou um banho de chuva, choveu muito, né? Aí foi impedido aí de estarem aqui com a gente, mas que bom que conseguiram estar no online. Amém, irmãos? A gente tem alguns recados aí, muito importantes. A gente sempre faz Júlia. Então a gente vai ter aí no próximo sábado, Adole Culto. E o tema vai ser o que mesmo? Vou mandar lá no grupo, né? Como é que é. Vou mandar antes pra ti, tá, Lucinei? Pra te empenhar aí, o Léo, a Fábio. Então, pra vocês virem aí bem caracterizados. A Lara vai se empenhar nisso aí. Cadê a Lara? Ah, tá. Glória a Deus. E em fevereiro também, dia 17 de fevereiro, tu que tem interesse de saber os maiores detalhes de tudo isso, entra em contato com a Aline Witt, tá? Não demorem para entrar em contato, porque a gente já está bem em cima do nosso tempo, né? Então, da nossa data aí. Então, entra em contato com ela para te informar de valores, da logística, como é que vai funcionar, né? Tu que tem interesse aí para te organizar também financeiramente, tu que tá de fora também, tu no online aí te programa para estar junto com a gente aí nesse tempo. Eu não perderia esse tempo aí de comunhão. Às vezes a gente não consegue, né? Mas faz um esforço, te dedica aí para estar junto nesse tempo. Vai ser lá em Xangri-Lá, aqui no litoral gaúcho. Então, chama a Aline Witt. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eram esses os avisos, né? Vamos chamar aqui as crianças. Nosso tempo de oração aqui, né? Semana passada a gente orou pela Lourdes, né? A irmã da minha mãe. Hoje ela mandou uma mensagem lá no grupo falando. Tá se recuperando. Foi bem grave ali, né? O AVC. E hoje ela já estava falando lá. Eu louvei o nome do Senhor ali por isso, né? Isso é resposta de oração aqui da igreja, amém, irmãos? É o Senhor aí respondendo as nossas orações, cuidando lá de Erechim. Graças a Deus. Ora pelas crianças aí, Lara, por favor. Amém. Estendam as mãos de vocês para cá. Pessoal que está em casa também, abracem essas crianças que estão perto de vocês. Cheguem pertinho delas para a gente estar orando. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a gente tem visto, Pai, os teus filhinhos, Senhor, crescendo no melhor lugar, Pai. A gente sabe o privilégio que é, Senhor, eles estarem aqui, eles serem atraídos para esse lugar, Senhor, a partir da família de cada um deles, Senhor. E Tu tem falado no coração deles, Tu tem ensinado eles, guiado eles por esse caminho, Senhor, esse caminho
tão lindo de ser traçado, Pai. É só por Ti, Senhor, que eles permanecem nesse lugar. É só porque Tu permite que eles continuam aqui, Senhor. Por isso que nós queremos estar nos colocando, Pai, como responsáveis pela vidinha de cada um deles, Senhor. Como aqueles que agora auxiliam os pais, fazem parte das famílias. E da mesma forma também, Deus, orar por esses professores, Senhor, que vão estar ministrando a Tua palavra, Senhor, lá em cima. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, é um desafio, Senhor, que Tu nos dá de educar essas crianças. Por isso também vai capacitando esses professores hoje, que o coraçãozinho deles sejam abertos para Te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isso é um milagre também, né, irmãos? A gente vê as crianças aí no nosso meio, desenvolvendo. As crianças aí vão recebendo também ali da escolinha. Escolinha online aí também, né? Para as crianças. Que bênção isso, né, irmãos? Escolinha online, tu já pensou? Como Deus cuida da gente, né? Como Deus envia os recursos que a gente precisa, né, também. Mesmo à distância aí, cuidando das nossas crianças. A igreja tem tudo, né? A gente tem que louvar o nome do Senhor por isso, porque a gente se acostuma muito, irmãos, com as coisas. A gente vai deixando as coisas comuns, né? Então a gente tem uma dificuldade, ou a gente idolatra as coisas, aumenta elas, dá um valor que não tem, ou também a gente banaliza, né? Vai deixando as coisas de qualquer jeito, vai achando que aquilo é comum e não é comum, né? É um grande milagre a gente se reunir aqui nessa noite, a gente estar juntos, a gente ser encontrado pelo Senhor, né? Hoje Deus nos trouxe aqui para lembrar isso pra gente, amém, irmãos? Deus nos trouxe aqui para lembrar que eu e tu, nós fomos encontrados pelo Senhor, que a gente foi escolhido para viver essa vida em liberdade, para viver a vontade de Deus, como esse louvor que a gente estava louvando aqui, né? E a gente tem recebido assim uma palavra desde de manhã aqui, a partir da vida do pastor Alberto, falando sobre isso. Quem é que recebeu a palavra hoje de manhã aqui? Ah, tá. Online aí, quem é que recebeu a palavra hoje de manhã aí? Glória a Deus, eu também recebi muito. A Lagoas lá recebeu também, recebi essa palavra assim no meu coração. Eu já vinha pensando um pouco sobre isso assim, e é interessante como o Espírito ele vai ministrando uma coisa, né? A gente na reunião da portaria falando sobre isso, né, Léo? Assinei. Essa vida assim, temor a Deus, essa vida assim de não banalizar, de não andar de qualquer jeito. E eu quero dar sequência nessa palavra aqui nessa noite, amém, irmãos? Quero dar sequência assim nisso que o Espírito vem nos conduzindo a pensar, a refletir, da gente se arrepender. E antes da gente compartilhar essa palavra, eu quero orar aqui para que nada venha nos distrair aqui para receber essa palavra, amém? Então feche seus olhos aí, tu que está em casa, tu que está aqui na igreja local, e vai orando a Deus, irmãos, vai dizendo: Senhor, não deixa eu me distrair aqui nessa noite, Pai. Não deixa que nada, Pai, venha roubar a Tua palavra aqui do meu coração, da minha vida. Tu me trouxe aqui, Pai, porque Tu tem algo específico, algo individual, algo bem singular, Pai, para entregar para a minha vida. Porque Tu é assim, Tu é um Pai que trata cada um dos Seus filhos de maneira muito singular, muito individual. Por isso eu te peço, Pai, nessa noite que na minha vida e na vida dos meus irmãos, Tu te revele mais uma vez. Que a gente possa, Pai, te sentir, que a gente possa te ouvir de uma maneira que a gente nunca experimentou ainda, Senhor. Abre as janelas dos céus aqui, Pai. Abre os céus aqui nessa noite para a gente receber da Tua palavra. Prepara o nosso coração para que venha ser uma terra fértil, Pai. Para que caia a Tua boa semente, ela venha produzir 30, 60 e até 100 por um, Pai. No nome de Jesus.
Usa minha vida aqui, Pai, para que eu possa dar continuidade nessa mensagem que Tu tem entregado para os nossos corações aqui. Com graça, com humildade, com objetividade, Pai. No nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar vocês para abrir junto comigo lá em Tito, no capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 11. Enquanto vocês vão abrindo, então hoje pela manhã, quem não pôde participar, a gente conversou um pouco ali daquela palavra de 1 Coríntios 10 e Deus nos chamou a atenção, foi uma chamada de atenção, que foi uma palavra que mexeu com o nosso exterior, que nos deixou em estado de alerta, porque como eu falei, a gente rapidamente sempre cai no estado de comodismo, a gente cai no estado de que a gente fica desligado. E aí, por conta disso, a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer. Deixa passar coisas despercebidas no nosso dia a dia que a gente não poderia deixar. E aí, Deus nos chamou a atenção para que a gente venha pegar como exemplo os antepassados, os nossos irmãos lá do deserto, que cobiçaram as coisas más, que foram pessoas idólatras, que eram pessoas ali que uma hora estavam no ambiente de palavra, no ambiente ali de louvor a Deus e saíam dali e cometiam imoralidades, que cometiam ali outras coisas que não agradavam o Senhor. Depois falamos sobre a tentação, né? Sobre a gente resistir à tentação, que Deus já tem um escape pra gente, que Deus é fiel, e Deus traz esse escape pra gente. Mas principalmente Deus ministrou no nosso coração sobre isso, sobre essa vida em arrependimento, sobre a gente pegar esses nossos irmãos antepassados e a gente não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Uma oração aqui no nosso coração, da gente viver essa vida piedosa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ali em Tito, no capítulo 2, no versículo 11, acharam todo mundo? Amém? Quem está em casa também? Glória a Deus. A Milena aí junto com a gente. Que alegria, Milena. Que bom. Casada, amor? É mesmo, agora uma mulher casada. Agora uma senhora, a Tayana falou aqui. Que bênção aí, Milena. Alegria estar junto contigo aí. Graças a Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Amém, irmãos? Salvação para mim e para a tua vida. É assim que a graça se manifestou para a gente. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém, irmãos? Então Paulo aqui está instruindo Tito, um filho na fé. Isso aqui é chamado de cartas pastorais, que Tito ficou à frente ali da igreja. E aí Paulo aqui está instruindo, Paulo aqui
está orientando, Paulo aqui está alertando, Paulo aqui está exercendo essa paternidade de Deus que estava sobre a vida dele, no filho que era Tito, que é o que a gente conversou hoje pela manhã. Como é importante a gente ter alguém que nos oriente, que nos instrua, alguém que foi levantado por Deus com essa autoridade dos céus para nos orientar nos lugares onde a gente tem sido colocado. E aí, Paulo, ele traz aqui, trazendo que a graça, ela se manifestou, trazendo salvação, e ela nos educa. Esse versículo eu gosto muito, é um versículo que eu sempre estou falando dele assim, porque é um versículo que eu carrego comigo assim. Porque a gente foi mal educado pelo mundo, irmãos. A gente recebeu uma educação infernal, uma educação carnal. Essa foi a educação que a gente recebeu. Ainda que com uma boa intenção, ainda que a gente tentava ali ser pessoas boas, mas foi uma educação sempre voltada para nós mesmos. A gente foi mal educado a sempre fazer as coisas pela gente. É assim que a gente pensava, né? Não, tem que fazer por mim, né? Quem é que vai correr por mim? Não. Eu por mim, eu pela minha família. Né, Rodrigo? Não, fazer as... Não, cada um por si, cara. Vou fazer as minhas aqui. Vou cuidar da minha família, da minha casa, do meu trabalho aqui. Cada um com suas coisas. Então a gente recebeu essa educação. E agora, Deus diz que a graça, ela nos educa. Então, quando essa graça se apresenta para mim, para ti, a gente agora vai ter que ter humildade para aprender. Então a graça de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, ele é pedagógico, ele é educacional. E aí diz que ele é educacional para quê? Então, ele tem um objetivo, ele tem um fim. E aí diz que ela nos educa para quê? Para qual fim? Renegadas a impiedade. Então, renegar é uma renúncia, é um abrir mão de uma vida impiedosa, dessa impiedade que a gente foi educado a viver. O que é impiedade? Impiedade, irmãos, é uma vida sem reverência, é uma vida sem temor, é uma vida que eu faço o que eu quero, que eu bem entendo, a hora que eu quero, como eu quero. Porque ninguém manda em mim. É uma vida sem temor, é uma vida de alguém que não está nem aí para as consequências dos seus atos. É uma vida de alguém que não busca o Senhor. Uma vida sem reverência. Uma vida sem humildade. Uma vida que ela não está humilhada debaixo da potente mão de Deus. Para que no devido tempo, para que no tempo proveitoso, Ele nos exalte. Então abrir mão, por quê? Porque como a gente viveu muito tempo nessa vida impiedosa, essa vida ela acabou nos trazendo lucros, benefícios. Então a gente vê a nossa cosmovisão dessa vida, ela é muito mais lucrativa do que negativa.
Por isso que quando a graça se apresenta para a gente começa a perceber quanto estrago essa vida sem temor causou. Só que aí a gente vai ter que começar a ver uma vida renegada dessa impiedade. O Espírito Santo vai ter que começar a dar força para a gente, porque a gente se tornou rebeldes. A rebeldia, ela está entranhada na gente. A gente não consegue receber essa educação através da disciplina de Deus, que tem para a minha e a tua vida. A gente se debate dentro de nós. A gente começa a fazer conta de padaria e diz assim, não, mas não é bem assim. Não, mas não é. O Fernando não sabe, ele nunca passou por isso. A realidade dele é outra. Não, mas não é bem assim. Eles não sabem o que está acontecendo. Não, mas a igreja, não, mas não é. A igreja Brasa lá, não é só eles que estão certos. Não, outras igrejas também estão certas, outras doutrinas também. Aí a gente vai tentando achar justificativas para viver uma vida impiedosa, sem perceber. Sem perceber, irmãos. Porque a gente acha justificativas plausíveis. Se tu ficar achando justificativas, tu vai achar. O diabo vai te dar. O diabo vai te dar, irmãos. Se tu começar a olhar, tu começar a procurar, tu vai achar, vai dizer, tá aqui e tal, eu tô certo, eles estão errados. Cuidado, irmãos. Ora a Deus para nessa noite, tu renunciar a essa vida impiedosa, de impiedade, sem temor, sem reverência a Deus. Ora a Deus para nessa noite, tu ganhar isso. Um temor a Deus. E diz que a gente tem que renegar também as paixões mundanas. Olha só o que aconteceu com a gente, irmãos. A gente ficou apaixonado por esse mundo. A gente ficou vinculado a essa terra. Se eu não me engano, a Alice está com uma palavra no coração sobre isso. Sobre como a gente fica limitado se a gente só ficar pensando nessa vida. É isso, Alice? Quem quiser ouvir ela, não perca os próximos cultos. Por quê? Porque a gente se apaixonou pelos prazeres, pelos deleites dessa terra. Porque pelo que essa terra pode nos dar. As paixões mundanas. Ficou apaixonado, vinculado. A nossa vida enraizada aqui nessa terra. Por isso que essa graça que vai nos educando, o que ela faz é nos arrancar dessa terra. E a gente compreender que a gente veio do céu e que agora está vivendo aqui nessa terra, mas que a gente tem que viver de um modo digno da vocação que a gente foi chamado. Isso está lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 10. Se tu quiser anotar, para te ler em casa. Paulo está orando ali pela igreja dos Colossenses e está dizendo, olha só, eu estou orando aqui para que vocês sejam abundantes no conhecimento de Cristo Jesus, para que agora vocês possam viver de modo digno da vocação que vocês foram chamados aqui na terra. Que o nosso entendimento, o nosso conhecimento seja iluminado aqui nessa noite, irmãos. Para que a gente possa renegar, renunciar, abdicar dessas paixões mundanas. Ora a Deus aqui para nessa noite, coisas que tu tá apaixonado e tu nem sabe. Ora a Deus. Às vezes a gente está apaixonado pela nossa família.
Às vezes a gente está apaixonado pelos nossos filhos. Às vezes a gente está apaixonado pela nossa profissão. E ela ganha um tamanho que a gente não sabe. Do estrago que isso vai causando no nosso modo de viver aqui na terra. Isso toma um lugar de Deus na nossa vida. Isso se torna uma idolatria. Por isso que nós fomos chamados a atenção nessa manhã aqui. Para a gente não idolatrar como aquele povo idolatrou. Paixões mundanas. A gente está tendo isso e nem sabe, irmãos. Ora, Deus vai dizendo: Senhor, se eu estou enganado, se eu estou apaixonado por alguma coisa, fala comigo, me mostra, levanta alguém para ministrar na minha vida, para me educar, para me repreender, para exortar, para mim ver isso, Senhor. Eu não quero viver apaixonado pelas coisas dessa terra, porque o que eu quero é te servir, o que eu quero é te obedecer. E aí, ele traz 3 aspectos aqui, ele diz: olha, e agora, depois de renegadas, depois de renunciar dessas coisas, agora nós vivamos neste mundo de forma sensata. Essa outra educação nos deixou pessoas insensatas, irmãos. Pessoas sem bom senso uns com os outros. Pode perceber, nossa maior dificuldade é que a gente não tem bom senso. A gente não sabe se relacionar. A gente perdeu a sensatez. A gente perdeu o senso, a sensibilidade. Uns com os outros. Porque como essa outra educação é só para mim mesmo, eu não estou nem aí para o outro. O que essa educação vai trazer para a gente, irmãos, é sensatez. A gente vai começar a ver essa sensatez, a gente voltar para o nosso entendimento, para os nossos pensamentos, para o nosso conhecimento. A gente vai voltar a ser pessoas sensatas. Dá um aleluia aí comigo. A gente vai começar a ver e dizer: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não tomaria essa decisão, eu não tomaria esse tipo de comportamento, eu não faria isso. Isso é a tua graça me educando, isso só pode ser o teu Espírito Santo trazendo de volta essa sobriedade para a minha vida. E é neste mundo, irmãos, que a gente vai viver isso. Às vezes a gente pensa, né, que não é aqui, que é no céu. Não, é neste mundo que a gente vai viver isso. Que a gente vai viver essa natureza espiritual, essa natureza de Cristo Jesus. É nessa terra, é nesse tempo que Deus vai levantar a igreja dele de forma sensata, de forma justa, de forma agora de alguém que vive dentro da justiça de Deus, de alguém que tem fome e sede pela sua justiça e começa a ser saciado. Para de ser uma pessoa que busca a sua própria justiça, que para de buscar a justiça com as suas próprias mãos, com a sua própria força, que quer ele ali imputar uma realidade para viver. Não, ele começa a viver agora uma vida sensata, justa, justiça de Deus. Começa a compreender a justiça de Deus. Eu quero compreender a justiça de Deus, irmãos. Eu quero começar a compreender o que Deus está fazendo aqui nesse tempo, nessa terra. Justiça. E diz que sensata, justa e piedosa. Meu Deus. Agora a gente sai daquela vida de impiedade e começa agora a viver uma vida piedosa. Uma vida com temor a Deus. Uma vida que quer agora compreender o que ele faz, aonde ele anda, o que ele deixa de fazer, como é que não é. Com tudo, irmãos.
Tu quer ver uma área que eu tenho pensado muito, que a gente não tem piedade, que a gente não é piedoso, é nas nossas finanças. A gente não tem temor de Deus nessa área, irmãos. Por isso que a gente vive uma bagunça financeira. Por isso que a gente vive todo atrapalhado. Porque a gente não tem temor. Cai aquilo na nossa conta e a gente age ou religiosamente, 10% do dízimo ali, mas quase que obrigado, dá uma oferta que outra ali, e depois faz o que quer. E não vive uma vida em temor. O que eu faço? O que eu deixo de fazer? E esse dinheiro, como é que é? Pago as contas e tal. E temor, angústia. Uma vida piedosa. Vivamos neste mundo assim. O que Deus quer que eu faça? Para onde Deus quer me levar? Aonde Deus quer que eu invista? Diz que é uma vida neste mundo aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha como que a gente tem que viver nesse mundo, Ederson. Aguardando a bendita esperança do retorno, da manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, é alguém que está esperando o seu Senhor voltar e a gente não sabe o dia nem a hora, por isso que a gente tem que estar preparado. A igreja do Senhor tem que estar preparada, tem que estar com as vestes brancas, tem que estar com santidade, tem que ter óleo nas lamparinas, tem que ter óleo de sobra, porque a gente não sabe, irmãos, nem a hora, nem o dia, nem o lugar. Como é que tu tem vivido a tua vida? Tem vivido a tua vida ainda insensata, injusta e impiedosa? Como aquele que, não estou nem aí para a volta do meu Senhor. Não pode ser assim, irmãos. Isso tem que dar temor. Jesus está voltando. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, Jesus está voltando. Vive uma vida digna, como aquele que está esperando a volta de Jesus. Isso é sério, irmãos. A gente não pode brincar com essas coisas. Como é que tu tem vivido a tua vida neste mundo? Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então Jesus, ele morreu naquela cruz, ele se entregou por mim e por ti, com um objetivo, de nos remir da iniquidade, de nos salvar, de nos tirar dessa vida, buscando o seu próprio direito. Isso que é iniquidade. O iníquo é aquele que busca o seu próprio direito, a sua própria justiça. Jesus morreu naquela cruz, irmãos, para nos tirar dessa vida, amém? Tirar dessa vida, de nos remir e purificar. Ó a pureza aí, irmãos. A gente está todo contaminado, a gente está todo sujo, o nosso coração aí está cheio de malícia, está cheio de próprias intenções, está cheio ainda de paixões mundanas. E Deus quer purificar a igreja dele, irmãos. Deus quer purificar a minha e a tua vida. Ora a Deus nessa noite, tu que está online, dizendo: Senhor, purifica a minha vida, purifica o meu coração. Se ainda há sujeira, Pai, que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo, passa com o teu lavar regenerador do teu Espírito Santo e renovador, para que eu possa me tornar esse povo exclusivamente seu.
É exclusivo do Senhor, irmãos. Um povo dedicado às boas obras. Imagina, irmãos, a gente voltar agora, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço que a gente tinha na carne, para as boas obras do Senhor, para aquilo que Deus pensou para mim e para ti. Sabe, eu oro a Deus, irmãos, para que eu possa ganhar o mesmo empenho, a mesma dedicação, o mesmo esforço que eu tinha lá, para ir atrás das minhas coisas, para ir atrás dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, a mesma dedicação que eu possa ter nas coisas do Senhor. Eu tinha muita dedicação, eu era um cara muito empenhado, eu era um cara ali obstinado no sonho que eu tinha. E às vezes eu não sou assim nas coisas do Senhor. Tu tem sido dedicado à prática das boas obras? Tu tem sido essa pessoa empenhada, esforçada naquilo que Deus pensou para ti? Nos planos que Deus entregou para ti? Nos sonhos que Deus entregou para ti? Nos dons que Deus entregou para ti? Tu tem sido dedicado, irmãos? Às vezes Deus já derramou um dom, Deus já derramou um plano, Deus já derramou um projeto e a gente não é dedicado. A gente é relaxado. A gente lida de qualquer jeito. A gente não é empenhado. Nessa noite aqui a gente vai sair pessoas dedicadas à prática das boas obras. E no fim, diz que a gente vai se tornar pessoas que agora receberam esse ensino, pessoas que agora também ensinam. Paulo estava ensinando para Tito todas aquelas coisas. Depois ele diz: beleza, Tito, entendeu? Agora ensina. Agora sai. Tudo que tu recebeu, também entrega. Tudo que tu está recebendo, entrega. Ama essas pessoas. Ensina todas essas coisas. Exorta, repreende com toda a autoridade. A igreja tem autoridade, irmãos. Tu é a igreja, tu tem autoridade, tu tem recebido ensino. Por isso que agora tu vai sendo capacitado também para derramar esse ensino, essa boa educação aqui nessa terra, no teu dia a dia, nessas boas obras que tu tem andado. Que ninguém despreze você. Não te despreza. Às vezes a gente mesmo vai se desprezando. A gente vai tendo uma síndrome de inferioridade, uma falsa humildade. Não te despreza. Está recebendo? Entrega. Procura alguém para entregar. Procura alguém para ensinar. Procura alguém para derramar tudo isso que tu tem vivido. Dessa forma, tu vai começar a viver uma vida sensata, justa e piedosa. Amém, irmãos? Graças a Deus, era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Da sequência dessa palavra que foi derramada hoje de manhã, essa chamada de atenção. Como é que a gente tem vivido nesse mundo? Vai te colocando de pé. Tu que está em casa, não te distrai. A gente já está encerrando aqui esse culto. Esse culto aqui que abre a nossa semana. O segundo culto, desculpa, que abre a nossa semana, domingo. Vai fechando os seus olhos. E vai te perguntando como que eu tenho vivido nesse mundo. Qual que é a forma, qual que é o formato, qual que é o pensamento. O que que eu tenho pensado, o que que eu tenho refletido. Qual que é a forma de pensar que eu tenho tido.
Vai orando nessa noite, enquanto o louvor vai ministrando os nossos corações, para depois a gente ter um tempo de oração. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Oh, é só bater que eu vou abrir pra você, aleluia, entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, 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 oh Maranata, Maranata, ele vem, ele vem. Salmos 24, no capítulo 3, no versículo 13, o seguinte: o salmista está fazendo uma pergunta: quem é que subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. É essa geração que a gente quer ser, Pai. Nos faz essa geração que te busca, essa geração que busca a tua face, essa geração, Pai, com o coração quebrantado, essa geração que é pura de coração, essa geração, Pai, sem malícia, sem iniquidade, sem impureza no coração, essa geração, Pai, que tem as suas mãos limpas, essa geração que sabe tocar, que sabe fazer um carinho, essa geração que não toca querendo distrair, mas que toca querendo entregar. Oh Espírito Santo, nos faz essa geração, Pai, essa geração, Pai, com vestes limpas. Nós queremos vestes limpas diante da tua presença. Tu tá fazendo para ti, Pai, uma igreja sem mácula, sem ruga, sem sujeira alguma. Pai, se ainda existe em nós alguma sujeira, algo, Pai, que precisa ser limpo, algo que precisa ser ajustado, Pai, faz isso aqui nessa noite. Limpa, Pai, a nossa vida.
Purifica, Pai, o nosso coração e nos enche, Pai, do óleo da Tua presença, do óleo do Teu Espírito Santo. Te derrama, Pai, sobre as nossas vidas. Nos faz homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Homens e mulheres, Pai, com uma sede e fome de Ti. Homens que Te buscam enquanto se pode achar. Homens, Pai, que vivem uma vida esperando a Tua volta, esperando a volta de Jesus. É assim que a gente quer, Pai, eu e os meus irmãos, viver uma vida Te esperando, uma vida se desgastando aos Teus pés, Senhor, no nome santo de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus que tu possa sair daqui com esperança, viu? Com temor no coração, mas com esperança, porque tu é um povo que foi escolhido para ser exclusivamente do Senhor. Amém? Tu que está em casa, vocês foram exclusivamente, são exclusivos do teu Pai e do Senhor para viver tudo isso que a gente falou aqui nessa noite. Amém? Graças a Deus. Se tu puder, fica um pouquinho mais aí para o nosso tempo de comunhão, nosso tempo aqui de conversa. Tem um café, sempre tem um lanche aí também. Tem a comunhão online aí que eu sei. O Omar sempre fica aí até 11, 11h30, conversando aí. Então fica aí com o Omar, dá uma moral aí pro Omar, não deixa ele sozinho. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus abençoe a semana de vocês aí, que possa ser uma semana vivida de forma sensata, justa e piedosa. Em nome de Jesus. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será. Pois sobre nós há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os teus celeiros fartamente se encherão. A tua casa terá sempre tua provisão. Onde tu puser a planta dos teus pés, possuirei. Pois sobre nós é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Pra direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. E por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah.
temos 2 aniversariantes nesse dia. Priscila Knapp e a Bia. Glória a Deus, venham aqui. Venham aqui pra gente orar. Orar por vocês. Amém. A Tayana tá aí? A Tayana? Não? Cadê a Tayana? A Tayana subiu? Subiu? Alice. Tá ali ela? Tayana? Ora pelas nossas aniversariantes hoje, por favor. Ei, amém, glória a Deus. Eu estava falando agora com a Pri, que é um privilégio a gente fazer no final de semana, que a gente pode comemorar juntos, né, com a igreja. E tem muitas possibilidades. Se é no sábado, a gente tem o culto. Se é no domingo, tem tanto de manhã quanto de noite, não tem muito como fugir. E também agora tem devocional também, então de alguma forma a gente vai comemorar juntos. Mas glória a Deus pela vida das meninas. Estão representando a família delas aqui. A Bia está atingindo a maioridade hoje, né? 18 anos, muito bem. Glória a Deus. Estende as tuas mãos para cá para a gente estar orando pela vida das meninas. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada pelo coração da Bia, Senhor. Obrigada pela transformação que Tu tem feito, Senhor, na família dela. Nós temos provado e visto o quanto Tu és bom através da transformação da família da Bia, Senhor, e do Jonas. Vai fortalecendo eles, Senhor, fortalecendo os pés deles, Senhor, na rocha, para que eles não desanimem, Senhor. Ânimo e força, Senhor, sustentando, Senhor, a família deles. Vai sustentando, Senhor, a vida, a consciência, o entendimento da Bia, Senhor. Da mesma forma da Priscila, Senhor, sustenta o coração dela, Senhor. Tu sabes, Senhor, das lutas, das angústias, dos anseios que a Priscila passa, mas ela tem perseverado aqui nesse lugar, porque ela acredita, Senhor, que aqui é lugar de força e ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, que seja um ano diferente na vida dela, Senhor, um ano de força, Senhor, de fôlego de vida, que ela seja uma mulher transformada, Senhor. Em nome de Jesus, a gente ora, a gente te agradece pela vida da Priscila e da Bia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. 1, 2, 3, oh, parabéns pra você. Nessa data que muitas felicidades, muitos anos com Deus ao seu lado. Eu quero dormir e a vida lhe seja um constante sorrir. Amém. Agora dá pra ir abraçar os aniversariantes. Glória a Deus. Galerinha de casa, Deus abençoe vocês. Tchau, Miguel. Tchau, Miguel.